Galera, queria começar com uma perguntazinha simples. Essa prova de maratona de Fortaleza, na cabeça de vocês, ela é decidida pela perna, pela cabeça ou pela estratégia? Eu costumo dizer que quem treina em Fortaleza corre em qualquer local. Testar produtos que você nunca usou em treino, utilizar a suplementação que você ganhou na sacolinha da maratona e você nunca testou. Em suma, você tem que fazer exatamente o que você faz todos os dias. Porque o que eu mais tenho escutado, né, sobre a maratona é isso. Tanto é que colocaram até para 4 da manhã, né, para largar, por conta do clima. Eu acho que isso não faz os praticantes de outros estados também se inibirem para vir? Que a gente precisa ter um cuidado em relação a até que ponto vai ser válido você se expor a determinados riscos se você realmente perceber que não tem condições de concluir a prova com qualidade. Você vai ter cãibra, você vai sofrer. A partir do momento que desidratou, você, eu vou ingerir mais líquido porque não, eu perdi ali. Já era. É como um radiador. Queimou o radiador, já era. O que mais quebra corredor? Ego, ansiedade ou estratégia ruim? Então a ansiedade tá aqui, a responsabilidade tá aqui, o carinho tá aqui, o cuidado tá aqui, tudo tá aqui para poder passar para esses meninos, para essa galera, para esses alunos que no final vai estar tudo certo. Uma frase que todo corredor deveria lembrar na largada. Eu sou capaz. Sejam bem-vindos a mais um XSCast, o podcast oficial da XS Team e seu guia semanal de saúde e performance. Eu sou Chico Gifone, Head Trainer da XS Team e vou ser o seu host no episódio de hoje. Comigo, duas feras aí das assessorias que ajudam muitos corredores e que estão ajudando também a chegar nessa reta final de maratona altamente preparados. Alguns nem tanto, mas com certeza não por culpa deles. Vou começar pelo nosso amigo tio Flavinho. Ele que é dono de assessoria, é organizador também de alguns eventos e também vai poder falar um pouco mais sobre a preparação, o que a gente pode estar esperando pela prova. Seja bem-vindo, meu amigo. É muito prazer estar aqui, viu, Chico e Daniel, né, na mesa aqui com vocês. É muito importante programas como esse, que fazem com que a gente possa estar trabalhando e despertando no praticante da corrida ou dos interessados em relação a um universo que às vezes fica muito distante, né, de pessoas que não têm o acesso à assessoria esportiva, um profissional de educação física, uma equipe multidisciplinar e entra no universo da corrida muito solto, né, muito despreparado, né? Então, assim, programas como esse despertam o interesse desse novo praticante, né? A corrida ela tá um boom muito grande nos últimos 3 anos e a gente precisa aproveitar isso para conscientizar essas pessoas da importância de correrem, mas de forma responsável, né? Com profissionais qualificados, dando todo o suporte e orientação em relação a isso. E qualquer detalhe que às vezes a gente possa dar, porque nem todo mundo que vai correr a prova, mesmo que seja 5, 10, 21, é de assessoria. Exatamente. Então, às vezes, um detalhe aqui sobre hidratação, sobre utilização de um gel, às vezes, de uma escolha de um tênis, vai fazer diferença. Então, realmente, sim, bem importante. E segundo nosso amigo aqui, Daniel Feijão, ele que além de personal trainer, é head coach aí na Race. Meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade de estar aí num podcast tão renomado e poder trazer um pouquinho aí da experiência que a gente adquiriu aí com os anos em diversas provas, em diversas situações diferentes e que a gente leva para o nosso aluno para ele poder replicar, se for algo positivo, né, e mostrar os nossos erros para não serem repetidos também. Boa. Cara, eu apesar de conhecê-los, não conheço de forma tão aprofundada. Então, Danielzão, me conta um pouquinho dessa tua trajetória aí na corrida, meu velho. Pronto, seguinte, eu sou, digamos que o amador, né? Literalmente, amador é aquele cara que ama, faz a modalidade por amor, né? Nunca tive nenhum ganho, né? Era um hobby que eu tinha. Anteriormente a trabalhar com isso, eu era bancário, fiquei 17 anos no ramo bancário e sempre fui atleta, amador.
de primeiramente corrida, depois triatlon, né? Tem um currículo extenso aí de algumas centenas de corrida, tenho 9 maratonas, vou para a 10ª agora, né? Uns 10 Ironmans também, então assim, muita experiência e fazendo isso porque gosta, né? Tirando do próprio bolso para poder ter bons momentos que a modalidade proporciona. E esses bons momentos me fizeram ter a vontade de adentrar esse mundo de uma maneira mais profunda. E aí eu cursei Educação Física, sou formado em Administração de Empresas, e fiz Educação Física primeiramente por hobby, por gostar bastante e para aplicar em mim como atleta. E aí depois surgiu essa vontade de trabalhar com isso, de tanto gostar, né, de tanto ter amor pela corrida, pelo esporte, eu quis trabalhar com isso. Conversei com a minha família, teve muita objeção, né, eu estava já, digamos que com a vida resolvida e teria que recomeçar, né, nesse ramo. E foi a melhor decisão que eu já tive na vida. Por quê? Porque hoje a gente trabalha, hoje o que eu faço, hoje o que eu transmito para os meus alunos é o que vem do coração, é o que eu sempre quis, é o sonho de vida, é um projeto de vida. Então a gente transmite tudo isso a eles e faz com que eles vejam o quão é bom, o quão benefícios eles vão ter ao praticarem essa modalidade aí tão boa e legal que é a corrida. É isso aí, galera. Se aproximem de profissionais como o Daniel Feijão, que tem, você percebe na fala do cara, né? O amor realmente, e fica muito claro, porque antes disso teve ali uma aproximação com o esporte muito grande, né? E eu acho que os grandes treinadores, os grandes profissionais têm essa proximidade com o esporte. E tu, Flávio? Eu vivenciei diversas experiências dentro da educação física, né? Eu trabalho hoje há 28 anos dentro da educação física, né? Eu trabalhei em escola de futebol. Tem quase minha idade, pô, só de educação física. Cara. Trabalhei com graduação, trabalhei na pós-graduação, nível superior, né? Nossa. E há 15 anos, né, a assessoria agora a TFA em maio, dia 1º de maio, a gente completa 15 anos, a gente está aí entre as mais antigas que tem na cidade, né? E é importante a gente ver essa fala do Daniel, porque quando eu trabalhava no nível superior, na minha primeira aula eu sempre perguntava por que aquele aluno estudava educação física. Aí eram turmas com 50, 55 alunos, aí eram raros depoimentos que diziam que amava a educação física, sabe? E aí eu me identifico muito com isso, né? Porque a minha primeira opção de estudo foi a educação física. E eu me lembro que minha mãe perguntou na época, em 97, né, se era isso que eu queria, né? Porque existia um preconceito muito grande em relação à educação física, e hoje em dia já é muito diferente essa percepção. E eu disse que sim, né? Então é algo que eu já venho dentro de diversas experiências. Jogava futebol, tive experiências bem bacanas com futebol amador, era profissional, mas amador. E aí há 15 anos eu estou com assessoria trabalhando com corrida, trabalhei com treinamento funcional um bom tempo, mas hoje a assessoria é só corrida, né? E a gente tem alunos, né, muito gratificante quando a gente pega um corredor e forma, chega zero, sem rodagem, sem experiência na corrida, e faz com que ele se torne o meu maratonista, ou que ele saia daquela realidade de sedentarismo, né, e se torne uma pessoa ativa, correndo seus 5 km ou 10, não importa. O importante é que aquilo ali faça parte da rotina dele, e eu digo que é uma missão que eu tenho de vida, que é fazer com que as pessoas se movimentem, criem consciência sobre isso e se torne uma cultura, entendeu? Onde ela saiba que toda semana ela tem a rotina dela de trabalho, de estudo, de família e de movimento, de treino, entendeu? Que aquilo ali faça parte dela, né? Então, quando eu consigo captar uma pessoa que era sedentária e ela se torna uma pessoa ativa, que pratica aquilo e gosta, né? Começa a gostar, eu me sinto realizado como profissional, né? Algumas pessoas até dizem que eu sou meio milagreiro, que pego pessoas assim já com mais de 40, 50 anos que nunca gostaram e começam a fazer, e aí despertam aquele interesse e ficam, né, no lado positivo da palavra, ficam viciados na atividade física e não querem mais deixar aquilo ali, porque a gente sabe todos os benefícios que traz, né? A gente, como profissional de educação física, a gente obra alguns milagres, né, velho? Galera que tem vários, né? Então, assim, a galera que vem com vontade, né, e deixa a gente
trabalhar, pô, acontecem alguns milagres. Desde adolescentes, idosos, enfim, o pessoal muda de vida. É porque, assim, é muito fácil você pegar uma pessoa que já gosta, que já tem um histórico, e é aquele cara performático que vai fazer tudo que você fala. É ótimo, esse aluno ele é perfeito, né, dentro de uma realidade. Mas o desafio do profissional é pegar uma pessoa que não gosta daquilo, tá fazendo ali porque teve uma orientação médica, porque já chegou num determinado nível de condição de sedentarismo que já gera riscos para a sua vida, e aí você fazer o que ela goste, né? Aí eu acho que é o principal desafio aí do profissional em relação a isso. Bom, então vamos pro que interessa, é falar da maratona. Então, se você não quer errar nesse final, fica de olho, fica ligado aí no decorrer da nossa conversa, que essas feras vão dar aí os caminhos nessa fase final. Galera, queria começar com uma perguntazinha simples. Essa prova de maratona de Fortaleza, na cabeça de vocês, ela é decidida pela perna, pela cabeça ou pela estratégia? Começa aí, Flávio. Eu acho que ela é definida pelos 3 aspectos que você falou, entendeu? Eu costumo dizer que quem treina em Fortaleza corre em qualquer local, né? Isso aí é uma coisa muito comum entre os treinadores. Só que é um cenário muito desfavorável à cidade em si, em relação à estrutura, consciência da população em relação às provas, a questão educacional, né? Fortaleza está engateando, está melhorando o cenário, mas a população ainda tem muita resistência, o trânsito está parado, algumas questões de mobilidade urbana, né? O barulho, né, que a prova em si gera, né, a arena, questões que a gente precisa evoluir. E aí, esse aspecto, porque muita gente, o grande X dessa prova é porque muita gente vai fazer a primeira maratona aqui. E aí é um risco grande, né? Porque a pessoa não traz experiências de já ter feito maratona em outros locais mais favoráveis e já vai começar logo no cacete, né? Então vai pegar uma prova, né, com percurso duro, com temperatura que não ajuda e a questão operacional da prova em si, né? Então, assim, o lastro de treino, de rodagem, as orientações do profissional em relação à parte mental, né? Como é que esse atleta chega, as experiências que eles tiveram com longo, os desafios de provas e treinos que não foram bem concluídos, se ele sabe, né, entender isso e assimilar, sabe? E a estratégia que o treinador vai passar para esse aluno, entendeu? Eu acho que é o grande X da questão aí. E aí, Feijão? O que é que tu acha? Ela é decidida na perna, cabeça, estratégia ou os 3? O que é que tu tem a agregar? É o conjunto da obra e a gente vai ter uma maratona de debutantes. No sentido de, muita gente tem vontade da maratona, e sendo que há uma barreira enorme na questão, principalmente financeira. Por quê? Porque você sair e fazer uma maratona é algo que é oneroso, é algo que, né, não está no seu orçamento do dia a dia. E a gente sabe que a grande parte da população ela não tem esse excedente financeiro, tem vontade, né, da população corredora, mas não tem esse excedente financeiro. Então apareceu essa oportunidade e a gente vê muita gente fazendo a prova aqui por causa disso, apesar das grandes dificuldades que serão em decorrência de clima, né, principalmente clima. Eu acho que é excelente. Você treina aqui, você tem que raciocinar também dessa forma. É uma prova difícil, é porque a gente está vendo muito pela ótica de quem fez maratona fora, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer, eu já tive a oportunidade de fazer maratonas a 7 graus em Porto Alegre, ou Santiago, que é 10, 11 graus. Então, é uma situação completamente favorável a você. A pessoa que não teve essa oportunidade, acaba que o parâmetro dela já vai ser o próprio treino daqui. Então, assim, realmente é algo difícil, é algo desafiador, mas a gente também tem que encarar com a atmosfera de que essas pessoas não tiveram essas outras oportunidades melhores. Então, o parâmetro vai ser esse. E o treino é aqui. Então, você seguindo esse treino, você seguindo o direcionamento do treinador, né, a gente usa os aspectos técnicos que a gente estuda, a gente aplica realmente, que é para poder periodizar o aluno de uma maneira correta, para ele poder passar por todas as fases dessa periodização e adquirir esse preparo. A questão do trabalho mental, que é uma grande proporção dentro de uma prova dessa, porque
a gente consegue preparar o aluno e muitas vezes o mental dele é que bloqueia, porque é algo que é muito desafiador, é algo que é muito especial na vida, tanto da pessoa quanto da gente. Vou para a minha 10ª maratona e a dor de barriga, aquela sensação de ansiedade, aquele medo, ele permanece, e isso é normal e isso é muito saudável. Por quê? Porque o medo, ele protege a gente de fazer algo além do que a gente pode. Então a gente trabalha essa questão da ansiedade, do medo, da expectativa, de mostrar para o nosso aluno que o que ele está sentindo, o outro está sentindo. Quando a gente anda por um percurso de maratona, você pode ver que os atletas andam assim, todos ao lado do outro, mas parece que estão todos sós. Por quê? Porque o nervosismo impera. Você não vê ninguém sorrindo, mas acaba a brincadeira. Então a pessoa vê que o grande dia chegou, né? E esse nervosismo vai ser natural. E a gente leva isso para o nosso aluno para ele poder passar por essa fase e no final celebrar ao passar a linha de chegada. Eu acho que todas as provas têm pontos positivos e negativos, né? Então a gente precisa se agarrar no que é positivo. Então você vai estar correndo na sua cidade, com a sua família próximo, né? Com seus amigos. O que não vai correr maratona vai estar lá no dia, vibrando e torcendo, né? Criando um ambiente que a gente, quando viaja para correr outras provas, eu fiz já 6 maratonas, e já fiz 3 desafios, de 21 quilômetros no sábado, 42 no domingo. Ano passado eu fiz os 4 dias, né? Eu fiz 5, 10, 21 e 42 lá no Rio. E aí é muito bom quando você tem uma cidade que ela vivencia aquilo. As pessoas descem no Rio, os idosos que moram em Copacabana, eles descem, as tiazinhas botam lá uma cadeirinha, te dão tangerina, sabe, castanha, correndo, batendo palma com cartaz. E a gente espera que a cidade abrace a prova, porque vai ser um desafio para os organizadores, porque a gente tem um mercado muito forte aqui, a gente alimenta muito o mercado lá fora, mas não existe o mercado do corredor de fora do estado vir correr em Fortaleza. Então essa prova, de acordo com o nível de organização dela, ela pode ser um divisor de águas entre o corredor de outros estados e regiões vir correr aqui, entendeu? Até Natal, que não tem a mesma força da corrida que tem, a minha maratona de Natal ela é muito forte. Outros atletas de outras regiões, estados vão para lá e a gente não vê esse movimento para vir para cá, entendeu? Então a maratona ela vai ser muito importante também nesse aspecto em relação aos eventos de corrida em Fortaleza, entendeu? Bacana. Vou pegar um gancho da tua fala primeiro, depois eu vou voltar para o que o Daniel estava falando. Tu acha que o pessoal não vem de fora por um pouquinho de medo aí do clima, de toda a situação aí que Fortaleza... Porque o que eu mais tenho escutado, né, sobre a maratona é isso. Pô, vai ser... Tanto é que colocaram até para 4 da manhã, né, para largar, por conta do clima. Tu acha que isso não faz os praticantes de outros estados também se inibirem para vir? E o que é que tu acha que é mais forte para inibir essas pessoas de fora virem para cá? Até porque a gente é uma cidade turística, então o cara pode vir turistar, correr a maratona, e o que é que talvez tá inibindo essa galera? Assim, a ausência de provas de grande distância, esse é o primeiro aspecto. Geralmente você viaja para outro estado para correr 21 quilômetros ou 42, né? Então, assim, de 2, 3 anos para cá, que começaram a aumentar as provas de 21 quilômetros. Antigamente tinha da Pague Menos, né? Tinha a meia de Fortaleza, no máximo, e tal. Então, assim, não tinha um mercado muito grande. Hoje em dia, não. Se você quiser fazer 15 meia maratonas aqui em Fortaleza, você consegue durante o ano. Entendeu? Lógico que ninguém vai fazer, né? Dentro de uma preparação. Fora os abortados. Tem os abortados, mas esses abortados a gente não pode tentar igualar, né? Exato. Eles são fora da curva. E aí, com a chegada de grandes distâncias, de 21 e 42, eu acredito que esse mercado vai aumentar, entendeu? Justamente o que você falou. Fortaleza é uma capital, a 4ª capital do Brasil, tem uma orla linda, o turismo daqui, as praias são lindas, então a gente sabe que o turismo esportivo ele é um dos mais atrativos, até para que você convença a sua parceira que não corre de viajar para outras cidades. A gente vai viajar, eu vou correr, mas a gente vai curtir, entendeu? Mas tem um fator também, Flavinho, que é
tempo, a questão do tempo, do tempo que a pessoa vai fazer na prova. Sim, com certeza. Certo? Muita gente, a gente acaba que, quer queira, quer não, quando você faz uma prova, você tem um tempo X. E aí você fica com aquele tempo já na sua cabeça. Então você, obviamente, quer melhorar. Você não precisa disputar com o colega, disputar com aquele, com um ou com o outro, mas com você. Então você acaba querendo melhorar seu tempo de maratona. Então, assim, quando você vem para cá, vai fazer uma prova aqui, é muito mais improvável, dificilmente você vai bater seu tempo. Então, por exemplo, Maratona de Porto Alegre. Porto Alegre não é a cidade mais turística do mundo a se comparar com Fortaleza. E nós aqui, os corredores que gostam de performar, sempre acabamos participando da Maratona de Porto Alegre. Por quê? Porque é a maratona mais plana e mais fria. Não a mais fria é de Curitiba. Mas mais plana e fria, né, no Brasil. Então isso favorece a melhorar tempo. Então, esse fator também influencia com que as pessoas não façam, não queiram tanto fazer. E assim, como eu falei, a organização ela tem um papel fundamental para a gente tentar mudar esse cenário, entendeu? Em relação aos corredores de outra região. Ser uma prova redondinha, onde ela seja bem balizada, a questão dos pontos de hidratação, segurança, a divisão entre corredor e trânsito, carros, né? Então isso aí vai fazer com que essa prova elas entre realmente no calendário que outras provas já são bem tradicionais em Fortaleza, ou no Brasil, como a Volta da Pampulha, as 10 milhas da Garota, a São Silvestre, que tem uma questão mais cultural, a Maratona do Rio, Porto Alegre, como o Daniel falou, a Maratona do Rio, o estado do Ceará é o 4º maior no Brasil que inscreve atletas. Só perde para o Rio, São Paulo e Minas. São Paulo e Minas são estados de fronteira. Ceará é outra região, a galera, mais de 1.200 atletas viajam para lá, entendeu? Por quê? Porque já tem toda uma estrutura que favorece o atleta ele vivenciar uma melhor experiência possível. Bacana. Pegar o gancho que estava falando sobre parte emocional, né? Como controlar a mente assim nessa reta final e no dia da prova? Como fazer isso? Porque você falou, bate ansiedade, né? Aquele friozinho na barriga, mas a gente que foi atleta, eu acho que a gente até sente o prazer em sentir esse frio na barriga. Mas tem para algumas pessoas que travam, né? Isso. Então, nessa reta final, uma dica assim para controlar a ansiedade pré-prova ou no momento ali que está na prova? Especificamente o nosso trabalho lá na assessoria, na Race, a palavra se chama cumplicidade. A gente tenta transmitir todo aquele know-how, todas aquelas experiências vividas anteriormente para o nosso atleta. Estar junto, estar conversando, estar mandando áudio, estar incentivando positivamente, estar pegando experiências ruins e trazendo as benefícios dessas experiências. Né? Nós tivemos agora uma prova lá de 30 quilômetros, né, a live, que muita gente realmente viu o quão é difícil fazer uma maratona. Muita gente começou a preparação, longão tá entrando, tá encaixando, tá do jeito que foi pedido, e quando chegou na live se deparou com a dura realidade. E a dura realidade é que quando você chega em um determinado quilômetro em território desconhecido, você vai sofrer. Você vai ter que aprender a sofrer. E aí essa experiência de sofrimento vai fazer com que você se engrandeça para a prova. E o treinador ele tem que transmitir isso para o atleta, que às vezes o pace que ele programou que não está certo, ou que não foi obtido, não encaixou, não tem problema, isso ocorre. Então é importante você também ter uma estratégia B. Muitas vezes você só vai com o plano A. E quando o plano A não encaixa, você simplesmente trava. Por quê? Porque você não planejou. Né? Então, quando você planeja a estratégia correta e você já tem uma outra estratégia, o plano B, se der ruim eu vou fazer isso. Então, isso já é uma dica, né, de você ter a sua estratégia de prova com o seu treinador e ter uma estratégia, um plano B. Se eu não adquirir, se eu não ficar no pace que eu
que eu programei, ou se né, tiver quente demais, ou se chover demais. Então, já ter essa estratégia pré-pronta já é uma excelente dica. E estar junto de pessoas que já fizeram. É aquela história do AA, do NA, de pessoas que já vivenciaram, como se fosse, entendeu? É o CA, no caso, Corredores Anônimos. É MA, Maratonistas Anônimos, né? Você pega alguém que já fez, então você, estando junto de pessoas que já vivenciaram isso, você vai ter mais confiança, né? Para poder fazer a primeira vez. Eu acho que essa prova que teve de 30 quilômetros, né? Ela começa a mostrar quem realmente está preparado ou não. Porque se em 30 quilômetros tu já se viu numa situação que tu quase não consegue completar, como é que 4 semanas depois tu vai fazer 12 quilômetros a mais dentro desse cenário, né? Então, assim, a gente sabe que muitos dos atletas estão preparados para fazer, mas muitos são aventureiros. Se aventuram, vou ter, dentro do que o Daniel falou, uma maratona na minha cidade e eu vou fazer a minha primeira maratona, mas não passou por todo o processo de preparação, né, de planejamento, uma equipe multidisciplinar, onde vai ter o nutricionista, o profissional de educação física, o trabalho de força, ter feito todos os exames. E uma coisa que eu sinto falta é de um psicólogo também estar dentro das assessorias para poderem trabalhar algumas questões em relação a isso. E esses longos, essas provas difíceis, elas são uma preparação para o atleta. Naquele dia da prova, ele está lembrando de determinadas situações desconfortáveis que vão fazer com que ele consiga superar aquele obstáculo e concluir, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de colocar o aluno para correr no sol. Meus alunos reclamam muito em relação a isso. E eles querem começar a correr 4 horas, 4h30, e eu digo assim, galera, vocês vão correr no sol, vocês estão querendo fugir do sol dentro de um cenário que não é esse o da prova, então você precisa se expor àquilo. Se a gente for analisar que boa parte desses competidores vão fazer a prova para 5 horas, eles vão começar 4, vão fugir 2 horas do sol, e vão começar de 6 às 9, 3 horas de exposição no sol. Depois de 15, 20 quilômetros, eles vão ter mais outra meia maratona, entendeu? E aí, se ele não tivesse experiência de treinar ali, sentindo aquele calor, de ter que ter uma suplementação específica, né? Com os eletrolíticos, com gel, com a cápsula de sal, de acordo com o que o nutricionista orientar, ele vai quebrar, entendeu? Então, assim, os longos, essa preparação, ela é fundamental, entendeu? Para esse fortalecimento, esse treinamento mental, sabe? Às vezes eu faço um treino no Cambeba e eu boto o aluno para fazer 12, 15 quilômetros lá e ele diz, não gosto, mas é um treino mental pro cara. Na prova tu vai pegar nem sempre tudo que tu gosta, né? A galera reclamou muito da live, tem muita ladeira, mas é o cenário da cidade, tem que ter, então não tem como tu fugir, entendeu? Correr 30 quilômetros sem pegar uma ladeira é difícil, né, meu velho? Vai bater a beira-mar e de volta, entendeu? Vai ficar rodando. Pegar um gancho aí que é interessante pro cara que fez ali a sua estratégia e que normalmente as pessoas têm uma estratégia ou têm um tempo na cabeça. Meu irmão, como lidar com isso? O que é que vocês diriam para essas pessoas, principalmente para essa galera que vai fazer a primeira e que já tá... Que eu brinco com meus alunos que vão fazer a primeira, né? Que fazem fortalecimento. Eu mesmo é a primeira. Então não se apega demais a tempo. Aproveita a prova. Aí tu vai ter um tempo, na próxima tu talvez vai ter algo para melhorar. Mas hoje tu não tem uma... Tu vai ter uma referência, né? Isso. Então, o que dizer para esses caras, né? Como controlar, para essas mulheres, como controlar a cabeça na hora que, pô, tô aqui no quilômetro lá 25, o pace está começando a subir, não tô aguentando. O que falar para esses caras, o que fazer, aceitar, porque eu acredito que isso vai acontecer muito, né? Quando vai vindo o desgaste do sol, então como controlar a cabeça em relação a isso? Ou já dá essa dica, cria uma nova estratégia, né? Enfim, acho que... Para o estreante, obviamente a gente não deixa, acredito eu que o Flavinho também adote dessa forma, a gente não deixa uma estratégia livre, obviamente. A gente vai ter uma ideia, uma projeção, de acordo com que, até porque corrida é meio que uma ciência exata. No sentido de o que você treinou, os parâmetros fisiológicos que a gente aferiu, os tempos que a gente pegou, a gente consegue fazer uma projeção com certa fidedignidade.
Né? Se a gente sabe mais ou menos quais são as condições, a gente vai poder projetar. Muitas vezes o nosso aluno, pô, professor, como é que tu sabe? Tu acertou na bucha, pá, tu é mágico, tu é brabo, não sei o quê. Não sou brabo, cara, eu fiz cálculo. Eu peguei aqui, eu peguei as projeções, tem fórmulas, né? Tem diversas fórmulas que já fazem a projeção, né, do que você vai fazer. E até prevendo o calor. Sim. Né? Até prevendo o calor, você coloca essa variável e aí você já prevê com o calor quanto que você vai perder de pace. Obviamente, por ser uma estreia, né, todo esse cálculo pode não dar certo. Então, a gente leva para o nosso atleta que ele tenha essa estratégia de tentar seguir isso que a gente propõe, mas caso não ocorra, seja uma estratégia de sobrevivência, de chegar, de conquista, porque de conseguir a titulação. A titulação de ser um maratonista, 0,1% da população mundial é maratonista, você é especial. Você fez em 5, 6, 7 horas, a medalha é a mesma. Você é maratonista do mesmo jeito. Você é especial, você fez algo grandioso, que você vai se orgulhar e vai dizer para os seus netos. Então, levar essa importância que realmente tem. É uma brincadeira para a pessoa, é algo que ela não vive disso, mas é algo importante na vida de uma pessoa, você ter uma conquista dessa magnitude. Hoje em dia, né, os CEOs, né, os diretores, eles levam muito em consideração os profissionais que vão ser contratados e as experiências que eles trazem dentro de qualquer esporte que seja. O cara que pratica o tênis, o cara que pratica o futebol ou a corrida, e ele tem aquilo como hábito, ele compete, aquilo ali ele vai aquela disciplina do atleta, ele leva aquilo ali para o dia a dia dele, do trabalho, né? E aí aquilo ali é um ponto positivo. Então, assim, eu concordo com o que o Daniel falou em relação ao título de ser maratonista, né? É algo que te eleva em relação à prática daquela atividade que você faz, né? Eu só acho que a gente precisa ter um cuidado em relação a até que ponto vai ser válido você se expor a determinados riscos se você realmente perceber que não tem condições de concluir a prova com qualidade, entendeu? E aí é você chegar ali com 28, 30 quilômetros e já está num ritmo muito lento, numa exposição muito grande e ter a consciência de dizer assim, hoje não vai ser o dia que eu vou virar maratonista, eu vou me preparar mais, eu vou ver uma condição mais favorável para poder fazer. Então, a gente tem a responsabilidade também como profissional de conscientizar o aluno que ele pode conseguir, como ele também pode não conseguir. Ele pode conseguir dentro daquela prescrição de prova, como também aquela variação não vai deixar de ser maratonista, porque ele fez em 10, 20 minutos a mais em relação a isso. Mas tem uma linha tênue ali de você saber, vai ter uma hora que tu vai ter que dizer assim, eu consigo, ou então deu, para mim já deu hoje. O próprio Ironman Full que teve aqui, que só teve um alto índice de desistência, não foi? E eu acredito que por causa disso não teve mais outro Full aqui, né? Era só 70.3, justamente porque os caras iam correr aqui e era ali na beira-mar assistindo e a galera ia e voltando, era 14 quilômetros, batia 3 vezes. E o cara ia fazer a primeira pernada, na segunda o cara já passava pela família, eu não aguento, e os gringos falando aquele sol pesado, e o cara 1h da tarde, eu não aguento, e parava, entendeu? Porque o cara tinha consciência que ele não precisava, naquele momento, passar para aquela exposição, entendeu? E tudo bem, né, cara? Acontece. E tudo bem, exatamente. Todo mundo que já performou, já algum momento já não fracassou. concluiu. Isso é normal da vida, né? Se a gente for ver os grandes atletas, o Messi foi campeão agora, a última Copa dele, entendeu? E se ele não tivesse sido campeão, ele não seria um atleta frustrado. Ele teria um título a menos, mas ele não deixaria de ser a relevância que ele teve para o esporte, entendeu? E a gente saber escutar isso. Quantas vezes deu errado para ele se tornar campeão mundial? A gente já abandonou o prova. Nossa, para a minha preparação para o ano passado, para o Desafio do Rio, eu vim de uma lesão no joelho, então eu fico naquele processo de entender como é que meu corpo está, se eu consigo fazer aquele treino ou não. O meu maior longão foi 18 na corrida da Pagmentos, que eu não consegui concluir. Porque naquele dia eu estava com infecção intestinal e parei 3 vezes durante a prova. E chegou no momento que eu disse assim, para que eu vou concluir essa prova? Falta 3 km, mas para quê? Eu estou treinando. Parei ali no Mercado dos Peixes, peguei um Uber, voltei para o Ideal, mandei uma mensagem para os alunos, não me esperem na chegada, que hoje não deu para mim.
E lá no Rio eu fiz as 4 provas numa boa, frequência controlada, que as experiências de outras provas e o cenário do Rio, e agora esse ano vai ser melhor, né? Porque vai voltar aquele percurso antigo, mais bonito. vindo da Barra e vindo do Recreio. Então você corre a prova assim, meio que toda no litoral, vendo o mar, sabe? Então favorece tudo, a temperatura também não é tão quente como aqui. Então, assim, você precisa saber justamente, entender. Hoje não deu e tá tudo bem, entendeu? Acho que esse recado é importante. Pegando esse gatilho aí de parar, na opinião de vocês, o que é que normalmente mais quebra, faz o corredor quebrar numa prova de 42 km? Acredito eu que seja você sair com sede demais ao pote. Por quê? Porque é o seguinte, quando você sai, você tá bem, tá tudo bem, sua hidratação tá ok, seu gás tá ok, tá tudo, o pace proposto tá... A temperatura ainda tá confortável. Temperatura tá confortável, o pace proposto tá fácil, aí o cara vai lá e, tá muito fácil, vai dar para melhorar. E aí, eu tinha dito, tu vai a 5,30, aí o cara, não, tá muito fácil, vou para 5,10, que aí eu vou acumular gordura, porque quando eu me cansar, eu vou ter acumulado 20 segundos por volta, né? Então, eu vou ter uma gordurinha lá para segurar. Mas na frente eu tô a 5,50 e vai dar bem, e ele não vai para 5,50, ele vai para 6,30. Ledo engano, a maratona é uma pequena metáfora da vida. Tudo que você faz excedente no início, você vai pagar no final. E você nem liga. A vida é assim, cara. Tua adolescência, tua juventude, tu se excedeu, tu bebeu demais, tu brincou demais. Lá na frente tu vai pagar. E na corrida é a mesma forma. Aquela gordurinha que tu achou que tu estava acumulando, não, tu vai estar... tá se desgastando mais. Desgastando pro final. E o final vai ser aterrorizante se você... exceder demais no início. Então esse eu acredito que seja o maior erro. Aqui em Fortaleza especificamente também, que é um erro possível, questão de hidratação. Você tem que hidratar mais do que você hidrataria em outros locais, em decorrência de temperatura mesmo. Temperatura corpórea é algo importante, você tem que estar se molhando. Muita gente, pasmem, não quer se molhar porque tem muito fotógrafo, e aí sai legal na foto. Eu vou estar todo molhado, as meninas vão estar descabeladas. Cara, todo mundo vai ficar descabelado no final da maratona, meu amigo. A maratona você tem que segurar a temperatura, tem que manter a temperatura baixa. Se você já treinou muito para maratona, você já não vai estar no melhor cenário possível, né? É verdade. Né? Então, meu irmão, isso aí é o mínimo, né? E assim, completando o que o Daniel falou, eu gosto muito de dividir a maratona em 4 partes. 4 partes de 10 quilômetros, entendeu? Porque facilita para o atleta, a cada parte que ele vai terminando, ele avaliar a sua percepção de esforço em relação ao ritmo que ele tá proposto, ele está conseguindo manter, alteração da frequência cardíaca em relação a cada bloco desse que ele termina de 10 minutos, para que ele possa, dentro dessa estratégia, ele avaliar se ele consegue manter a estratégia para o segundo bloco, para o terceiro, justamente para ele ir atrás, ele dar um passo para trás e ele ir atrás do plano B, para que ele justamente não quebre na prova, entendeu? Então, assim, se você for pensar, né, que aí você fazendo 10, 10, 10, 10, para ele, eu acho que é mais fácil dele ter esse controle de percepção a cada 10 quilômetros do que ele ficar nos 42, tentando seguir um ritmo e fazendo uma avaliação dentro da prova em relação a isso. Boa, então a maratona não pune só quem treina pouco, né? Ela pune também quem executa ela mal. Então, estratégia, conversa com o treinador aí, pede a dica para... Gostei da sigla MA, Maratonistas à Noite. Isso eu não conhecia, não. Foi criada agora. Boa. Cara, e para a realidade, assim, de Fortaleza, né? Em específico, o que é que vocês acham que mais vai cobrar nessa prova? Altimetria, calor, enfim, o que é que vocês acham que nessa prova específica de Fortaleza, o que é que vai mais cobrar do corredor? Vai lá. Pronto. Seguinte, tecnicamente a prova ela tem um bom percurso. Por quê? Porque é um percurso que a gente olhando aí no mapa, ele tem até uma certa altimetria, mas essa altimetria ela é dissipada pela distância grande. Então, na prática, o corredor ele não vai ter muita perda com relação a subidas. Você tem falso
dentro do percurso, você sai lá ali do começo da beira-mar, né, do ideal por ali, e aí vocês vai pela abolição. A abolição tem um falso plano, que é uma pequena subida, mas assim também não tem essa relevância toda, que é pouca, né? Você vai à Praia do Futuro, que é toda plana, e chega na Sabiaguaba. Sabiaguaba também tem ali uma pequena subida que não chega a ser uns 800 metros. Então, assim, também com pouca inclinação. Então, não vai ser esse o fator, né? Um percurso muito bom. A temperatura. Temperatura é o X da questão. Apesar de sair às 4, né? Vai ficar tarde. Muita gente, o tempo médio de conclusão ele vai ser bem alto, como o Flávio já falou anteriormente. Então, tem que estar preparado para isso. E como se resolve isso? Por meio de hidratação correta, de suplementação correta, de ingestão de sal, né, de sais, de eletrólitos na proporção correta. Isso a gente tem uma ideia, mas o nutricionista ele ainda passa de uma maneira mais assertiva. É isso que eu ia falar. Então, assim, para que vai fazer a maratona aqui, não pode fazer sem consultar um nutricionista, entendeu? Para ele poder avaliar a sua condição, o seu peso corporal, quanto de ingestão que você tem que fazer a cada ponto, a questão dos eletrolitos, a questão do gel, quando usa com cafeína, quando usa sem, a cápsula de sal a cada 1 hora ou não e tal. Tudo isso vai fazer a diferença em relação à prova, né? O próprio Jamal estava relatando na prova que ele fez, né, agora de Tóquio, né, a maratona, a importância de ter seguido passo a passo, sabe, a orientação do nutricionista. Então, assim, querer fazer, porque eu vi na internet, que eu escutei alguém falando e tal, o que serve para o Daniel não significa que serve para mim, entendeu? Então é importante a função do nutricionista. Nós damos muito o direcionamento, assim, a gente até agradece a confiança, nossos alunos, nossos atletas, eles confiam muito na gente, a gente sabe o quão a gente é importante nesse processo. Então, muitas vezes essas tarefas eles até querem delegar para a gente. A gente tem uma boa ideia, tem uma ideia legal, até advinda, né, dos nossos estudos e das nossas experiências, mas obviamente a gente não vai chegar num patamar, né, de excelência. Direcionar, né, o que é ideal para aquele aluno, entendeu? Eu acho que isso é fundamental a gente destacar isso. Função do nutricionista para essa maratona vai ser importantíssima. O quão diferencial é a hidratação para esses caras assim? Então, para o cara que está correndo e passa pelo um ponto de água, que vai correr 42 e não pega, só vai ter daqui mais ou menos, sei lá, 2, 3 quilômetros de novo, o quão que isso pode ser perigoso, esse cara negligenciar essa hidratação? Eu acho que existe grande risco dele desidratar, né? E se ele desidratar, a prova dele acaba ali. Entendeu? Porque ele não tem condições de manter um ritmo de prova se ele estiver desidratado, entendeu? A tendência dele vai ser diminuir o ritmo e parar, entendeu? Então, assim, desidratação não se corrige, né? Deixando bem claro, não se corrige de maneira imediata. Desidratou, já era. Você pode até concluir, você vai concluir, mas você vai ter cãibra, você vai sofrer. Você, a partir do momento que desidratou, você, eu vou ingerir mais líquido porque não, eu perdi ali. Já era, você é como um radiador, queimou o radiador, já era. Não é? E é importante essa fala do Daniel, porque a galera negligencia mesmo, entendeu? E assim, não vou parar para beber água, que eu vou perder tempo, porque meu amigo, beba água aqui toda vez que tiver ponto, quando tiver isotônico dentro da sua programação, se não for no momento da ingestão do gel, porque não bate legal tomar o gel com isotônico, tem que ter tudo esse cálculo bem definido, entendeu? Justamente para que você tenha o melhor cenário possível dentro do pior cenário que a gente sabe que o atleta vai ter aqui, entendeu? E utilizar a água também para se molhar, né, velho? Porque não é só beber água, né? Se molhar nessa temperatura... A organização prometeu, né, pontos aí para molhar realmente o atleta. Então, realmente dentro dessa prova isso é bem importante e tem que ser levado bem em consideração pela organização. E assim, hoje em dia, as provas aqui, você tem que ter um novo referencial de quantidade de copos para o atleta, porque não é só mais para ingestão, é para você se molhar. Então, às vezes, você calcula que um atleta vai pegar 2 copos naquele ponto e ele pega 4.
porque 2 ele joga na cabeça. E aí vai faltar água para os últimos. Aí fala que foi falta da organização, às vezes, em relação a isso. Então tem que se ter um cálculo acima do normal, como se fosse em outra cidade, justamente porque vai ter uma exceção, vai ser de forma excedida essa questão dos copos para o atleta, pode ter certeza. Vocês estavam falando, né, olhando inclusive o percurso, estavam falando da altimetria, o quão importante é para um cara que vai correr 42 já ir para a prova conhecendo o percurso? Faz parte do planejamento dele, né, de prova. Será que a primeira metade da prova ela é mais plana ou ela tem mais ladeira, mesmo que seja bem espaçado, para que ele possa saber se ele vai fazer um sprint negativo na prova? Se ele estiver muito bem condicionado, ele tem condições de fazer isso. Se não, tira isso da cabeça. O que é um sprint negativo? Você fazer a segunda metade da prova mais rápido que a primeira. Em provas grandes, de 21, 42, o cara tem que estar muito bem condicionado para que isso aconteça. Ou o percurso realmente é muito duro no começo e na segunda metade ele é mais tranquilo para que ele consiga. Então, assim, eu acho que é até difícil na prova aqui, pelo cenário que vai ter, alguém está fazendo dentro dessa perspectiva aí, viu? Como eu disse, esse percurso, por ele não ter tantas variações, né, vai ser mais tranquilo nesse sentido. Mas existem percursos bem técnicos que aí existem diversas peculiaridades que tem que ser levado. Quando tem muita altimetria, você traça para o seu atleta toda a estratégia de ritmo para o plano, ritmo para a subida, né? Por exemplo, você ritmo para descida, ritmo para descida também, que descer machuca mais que subir, né? O joelho às vezes vai embora. E às vezes o atleta vou aproveitar essa descida para eu poder melhorar meu ritmo. E é o momento que ele tem para ele controlar a frequência cardíaca e ele não está descansando. Aí quando ele chega no plano ou já em outra subida, a frequência não baixou e não teve esse controle, né? Então é importante isso. E aí, pegando esse gancho, né, trazendo a questão do autotreinamento. Hoje em dia a gente sabe que a informação ela é disponível a todos por meio da internet. E muita gente se autotreina, né, por meio de mecanismos aí que a internet proporciona. E essas pequenas coisas, essas peculiaridades acabam passando despercebidas. E são essas pequenas coisas que vão fazer com que ele não logre êxito, né, no que ele quer. Então, professor, a tua planilha, eu posso pegar uma planilha lá na internet e fazer? Pode, beleza. Mas o chat também pode. Né? Mas existem nuances que não tem chat, que é o fator humano. No final de tudo, tem muita gente que tem medo da tecnologia. A tecnologia é um aliado da gente. Ela ajuda a gente, ajuda nosso trabalho. E no final de tudo, o fator humano sempre vai preponderar. Sempre eu tenho um aluno que... ele é meu aluno já faz uns 5 anos, 6. Ele já fez uma maratona aqui em Fortaleza. Na pandemia, eu e o Rossman, a gente organizou uma maratona para os alunos da assessoria, da TFA e do clube de corrida, só 100 atletas. A maratona tinha 16 atletas, saindo ali da Praia do Futuro, da Terra do Sol, até o Eusébio e voltamos. Foi um sucesso, fizemos pontos de hidratação a cada 3 quilômetros, com estrutura de apoio, sabe? E a galera delirou. Por quê? Porque a gente queria que o aluno não ficasse desmotivado. A pandemia já dificultou muito as pessoas. Aí as pessoas não tinham provas para correr. Como é que eu vou segurar esse meu aluno? A gente sentou, o Rossman, eu e ele, vamos fazer uma maratona. E a galera das outras assessorias queriam participar, a gente, não, é exclusivo para o aluno. Seria muito legal para a gente, porque até pela questão financeira, que tanto eu como ele, a gente arcou com parte dos custos, porque onde é que se paga? 100 pessoas pagam uma estrutura do maratona. Com a Silvia, com 20 pontos de hidratação, com estrutura de coxo, gelo, segurança, fotógrafo, todo. A gente fez algo oficial, com medalha, sabe? Foi muito legal. Essa é a primeira maratona oficial, né? Já tiveram outras. O cenário underground aí repleto aí. Eu também já fiz maratona aqui, já. Tempo da Zona Alva, eu treinava com a Zona Alva, a gente também fez maratona chegando no Beach Park, com aquela subida lá
local lá Sim. que tem aquela subida infernal. E essas experiências são positivas porque mostra que dá para se fazer uma maratona aqui, entendeu? Que a gente faz com um cenário bem menor, bem desfavorecido em relação ao que uma corrida vai te oferecer, né? Mas com bom planejamento eu acho que é importante, né? Essas experiências. Os longos de 30, né? 32, eles são fundamentais para que o atleta ele possa vivenciar essa experiência aí. Vamos falar para a galera que gosta de se testar, né? Vamos ajudar essa galera a não se sabotar. Meu amigo, o que não fazer de jeito nenhum nessas últimas semanas agora? Nas últimas semanas, é o seguinte, você viu, tem o Telegram, né, que é aquela rede social que quase ninguém usa, mas tem uma comunidade lá que tem um negócio de tênis. E aí o pessoal pega as promoções. E aí aquele tênis que eu tava sempre desejando, o tênis é não sei quanto, 2K, é 3K, e aí tá em promoção. Aí você vai lá, pertinho da prova, faltando 5, 4 dias, vai lá, compra o tênis. E aí você vai fazer com o tênis que você tanto desejou e que é o tênis, é muito bom, mas você não treinou. E aí o que acontece? Você vai ter problema. Então, usar coisas que você nunca fez, testar produtos que você nunca usou em treino, utilizar a suplementação que você ganhou na sacolinha da maratona e você nunca testou. Em suma, você tem que fazer exatamente o que você faz todos os dias. Eu digo que os acessórios, hoje em dia as indústrias investem milhões de dólares para poder encontrar o melhor acessório possível para aquele atleta, né? Então, se utilize disso, mas não utilize a primeira vez na prova, né? Isso que o Daniel está falando. Faça os longões com aquele tênis que você vai correr, tenha já uma rodagem com ele, com aquela meia que você vai usar, já tenha treinado com ela, às vezes você bota uma meiazinha curta e ela vai entrar no tênis e vai fazer um calo e vai começar a sangrar. A galera que não corre maratona, esparadrapo no peito, né? A galera às vezes não entende, o cara tá com o peito sangrando, o que é? O cara tá com exposição 4, 5 horas com aquele tecido ali, quando vai ver o bico do peito tá sangrando, dói pra caraca, e a galera não entende, você bota um esparadrapozinho aqui, aquilo ali você resolve. Então, ter alguns cuidados em relação à prova, para que não tenha outros aspectos que te atrapalhem fora a temperatura, exposição ao sol, aí dá tração e tal, então ter esse cuidado em relação a isso. Outra coisa, o que não fazer. Professor, eu perdi meus treinos, eu trabalho, eu tenho uma rotina atribulada, eu viajo muito, e eu perdi um longão chave e eu vou compensar, que eu tenho que fazer esse longão para poder fazer a prova. E se você fizer algo, o volume de treinamento fora do que já foi proposto, sim, você vai pagar também na prova. E muita gente não, se eu não fiz, eu não vou conseguir a prova. Não é dessa forma que funciona. Outra questão importante, que a gente está falando sobre a importância do fortalecimento, é diminuir a carga próximo da prova, porque naquela semana de prova você não vai ter nenhum ganho que vai te ajudar, ou na penúltima semana. É já começar, tanto dentro do volume que você está diminuindo, naquele polimento, também no treino de força, vão ser treinos mais de ativação, entendeu? Para deixar teu corpo ativo, você não vai ter ganho de força ou de resistência, né? Faltando 2 semanas para a prova, e criar essa consciência no aluno, porque ele acha que se ele diminuir a carga naquilo ali, vai atrapalhar ele na prova, e não vai, entendeu? A gente precisa que o aluno entenda que ele tem que chegar na prova descansado, entendeu? Outra coisa, vai correr no domingo, no sábado ele vai fazer uma liberação, tá com o corpo todo dolorido, aí vai ficar com dor muscular e vai correr daquele jeito. Então, alguns aspectos que você vai nesse processo de preparação do aluno, vai conversando, entendeu? Para poder evitar que ele caia nesses erros. Massa. Acho que ficou o cenário mais claro aí para vocês, não fazer nada diferente do que já vem fazendo, a não ser fazer pequenos ajustes, como por exemplo a dica do fortalecimento. Pô, tá na musculaçãozinha ali de forma recorrente, segura ali um pouco a onda, né? Tá fazendo liberação de forma recorrente, evita fazer ali antes, mas no restante eu acho que é fazer o que vem fazendo.
a mesma quantidade de água, talvez se o nutricionista indicar subir um pouco mais, não mudar muito os alimentos, não mudar os gels que usa, não mudar os tênis. Até na última semana antes tinha da pra prova... testar, já testou, né, e até na última semana antes da prova, o próprio nutricionista te orienta a ter uma alimentação mais, né, rica, para que você tenha um acúmulo de energia ali, para quando você for usar na prova, aquela fonte de energia ali possa te ajudar nesse processo. Né? Tem algumas estratégias, né? O carbo load que chama, né? Que você tem várias formas, né? De você poder... É o carb-up lá que usa no fisiculturismo, a gente faz na corrida. O carbo load, você fica um período sem, diminui um pouco a sua ingestão, próximo, e aí quando chega mais próximo, você aumenta bastante a sua ingestão de carboidrato. Não vou entrar muito na seara dos nutricionistas, porque, né, eles podem ficar zangados aí se a gente errar alguma coisa. Mas, em suma, é você conseguir acumular o máximo de glicogênio possível, que o glicogênio é o combustível para o nosso funcionamento muscular. Entendeu? O glicogênio ele se acumula nos músculos, no fígado, e quanto mais você conseguir acumular isso para utilizar no dia, melhor vai ser. Então não inventa, meu amigo. Galera, falar de fortalecimento, né? A gente puxou aí o gancho, o Flavinho. O que vai... o que grande diferença vai ter para o atleta que desenvolver o treinamento dele, né, de corrida associado a um bom fortalecimento para o cara que não fez isso, na opinião de vocês? Eu acho que o fortalecimento ele facilita demais a questão de recuperação para uma próxima sessão. No fortalecimento, você tem regiões que você vai privilegiar no corredor, né? Porque você tem que privilegiar regiões que são mais recrutadas na atividade. Então, na corrida, a gente trabalha muito a questão do centro do corpo, do core, porque você está sempre naquele movimento de repetitivo, você ter a sua região central do corpo fortalecida é importante para o corredor. Então, assim, a musculação ela é direcionada, ela não é a mesma musculação tradicional, né? Você faz trabalhos tem a periodização dentro da musculação também. Você vai no período de força, primeiramente, depois você vai em períodos mais específicos, que você trabalha mais a especificidade do movimento de corrida. Você trabalha pliometria, trabalha isometria, né? Que isometria é um método que você tem uma recuperação melhor, muscular. E isso é importante para o corredor, porque a atividade principal dele é o treino de corrida. Então, a musculação ela tem que ter a intensidade correta para trazer o retorno de força para a modalidade fim, e que tenha uma recuperação que não atrapalhe, né, o treino principal, que é a corrida. E hoje em dia, aqui em Fortaleza, a gente tem diversos espaços que te ajudam, que próprio XS, né, tem um espaço de treinamento específico, não só para corredor, como outras modalidades esportivas, mas que te condicionam a uma preparação mais específica para a prova, entendeu? Que movimentos você vai fazer, né, a maratona, quantas passadas você não vai dar, repetições de movimento, então até que ponto a tua panturrilha está preparada para aquele estímulo, né? O teu glúteo está preparado para aquele estímulo, para ter o controle do quadril, né? Para que a pessoa corra com melhor qualidade, diminui o risco de lesão. Então, assim, o fortalecimento, eu diria que uma pessoa que corre uma maratona sem fazer um trabalho paralelo de fortalecimento, eu acho que é meio que loucura, entendeu? É meio que loteria, né? Você exato. Pode a palavra dar é essa. certo, mas pode também dar bem errado. A grande chance de dar errado é muito grande, entendeu? Porque só os treinos de corrida, eu acho que até um determinado ponto ele vai sustentar, mas o treino de força ele vai ser um complemento para que você faça aquilo com melhor qualidade, né? Então, é uma loteria que o cara tem grande chance de dar errado, entendeu? Mas deixa eu te dizer, Flavinho, assim, a gente vê acontecendo as mudanças e isso é legal. Antigamente a nossa tribo, né, a tribo dos corredores, não fazia força. A gente era meio que à parte, era um mundo à parte, a gente era os caras esquisitos lá que corriam, que a gente não gostava de musculação. Sim. A gente, que eu digo, os corredores Sim. em si, eu sempre permeei os dois universos, né? Até pelo fato de trabalhar nessas duas esferas.
mas havia essa aversão do corredor com o fortalecimento e a aversão do pessoal da musculação, que não achava que o cardio, que é a corrida que ele chama de cardio, era algo que iria prejudicar também os ganhos musculares. Hoje em dia a gente vê... Os fisiculturistas hoje em dia tem que fazer seu cardiozinho, hoje em dia eles viram que aí agora a onda é híbrido, né? É você conciliar aí, é Hyrox, é conciliação do endurance com a força, e a gente vê híbrido isso com os não olhos. é, porque tem uns alunos que falam híbrido que gosta de dar noitada e de dia não, aí é outro aspecto. Tem diversas conotações aí. Mas eu acho que é importantíssimo, entendeu? E esses espaços que trabalham de forma específica, eu acho que é o grande ganho para aquela pessoa que não gosta da sala de musculação tradicional e tal. Ela consegue, dentro desses estúdios, né, desses centros de treinamento, atender a sua necessidade para a prática esportiva específica, tendo uma melhora, entendeu? Diminuindo o risco de lesão e a melhora de performance. É isso, eu acho que o grande diferencial para o corredor, até mais essa questão que vocês dois falaram, que é a prevenção da lesão mesmo, é fazer o cara continuar na modalidade, porque que o praticante de corrida mais quer continuar correndo, né, velho? Então, o treinamento de força consegue, quando a gente fala treinamento de força, com muito cuidado, como você falou, meu amigo, não é cargas altas, volumes altos de treino, não é um treino específico, entendendo a demanda do aluno, né? Para alguns mais trabalho de core, para alguns mais trabalho de panturrilha. Flavinho, né, que em um momento teve a demanda do joelho, com certeza trabalhou de forma mais específica nessa região. Então a prevenção da lesão acho que é o grande X da questão. E lógico, para quem já está um pouquinho mais à frente, buscar um pouco mais de performance. Galera, vocês vão cair na prova? Eu estou acompanhando meus atletas, né? Tem uma outra prova-alvo, sim, né? Maratona de Porto Alegre. Sim. Inclusive o Kipchoge, né? O maratonista mais famoso aí do mundo, vai estar presente. Então, para a gente que é corredor, é uma honra. Como, sei lá, você que é a musculação, né? É o foco, né? É como tu tá treinando, competindo com o Ronnie Coleman no palco, entendeu? A gente correr com ele é algo assim que é surreal pra gente, então vai ser bem legal. Mas assim, vou ter vários atletas aqui na prova, vou estar acompanhando. E assim, como eu te disse lá no início, cara, essa paixão, um atleta meu na pista sou eu. São vários eu, no sentido de estar junto, de a gente vivenciar o que eles vivenciam, de sentir o que eles sentem. Então a ansiedade está aqui, né? A responsabilidade está aqui, o carinho está aqui, o cuidado está aqui, tudo está aqui para poder passar para esses meninos, para essa galera, para esses alunos que no final vai estar tudo certo, vai dar tudo certo e a gente vai comemorar bastante isso aí. Eu não vou ter tantos atletas na prova para longas distâncias, né? A gente tem uma prova-alvo do Rio, a gente vai estar levando cerca de 50 atletas para lá, e aí ia fugir um pouco a preparação em relação a isso, né? Mas a gente vai estar com os atletas lá e vai ser, como o Daniel está falando, muito gratificante, né? A minha atleta que está treinando para maratona, no caso, vai ser a primeira vez, e vários outros para meia que já é mais tranquilo, porque já tiveram essa experiência, né? Então, não é já não gera tanta ansiedade como a maratona em si vai gerar, né? A maratona acho que vai ser o brilho, né? A cereja do bolo, né? Dessa prova em si. Então, acho que vai ser uma expectativa que a gente tem muito grande em relação ao sucesso da prova e dos participantes. Eu estava perguntando porque realmente eu não sabia, eu queria saber qual era a expectativa de vocês, mas como treinador, qual a expectativa que vocês estão tendo assim para essa prova, para esse movimento em relação ao que os alunos estão imaginando? Como é que está a expectativa de vocês, dos atletas mesmo, para essa prova? Assim, eu vou ser bem sincero, eu como treinador e organizador de eventos, eu estou torcendo para que seja um sucesso, entendeu? Justamente para que possa quebrar essa barreira de que Fortaleza não era possível se fazer uma maratona, né? A gente sabe das dificuldades, da questão climática, da estrutura da cidade em si, mas eu acredito que a prefeitura,
né, como responsável da prova, né, o Ricardo e toda a sua equipe, eles vão preparar o melhor cenário possível para que diminua o risco de erros, para que os atletas se sintam seguros, para que os atletas se sintam hidratados, né, tenham estrutura o melhor possível para isso. Então a minha expectativa é que realmente seja um sucesso, para que seja a primeira de muitas que a cidade possa estar oferecendo. A minha perspectiva é de sucesso também, a gente deseja muito. Nós já temos a alcunha aí de a capital da corrida no Brasil. Tinha até uma estatística aí lá do Strava, né? O Strava é o app aí dos corredores, é a nossa rede social, né? Onde a gente interage. E aí o Strava, numa determinada segunda-feira, identificou que a Beira-Mar era o local do mundo onde mais pessoas estavam correndo juntas lá na plataforma. Então, assim, nós somos a capital da corrida e esse evento eu vejo como um divisor de águas, daí a responsabilidade, né, dos organizadores, a gente espera muito deles. Que não poupem esforços, que não né? poupem esforços, que não poupem copos de água, pelo amor de Deus, que seja um sucesso e que a gente se consolide cada vez mais, porque, como eu te disse, antigamente a nossa tribo, os corredores, nós éramos aqueles caras estranhos que gostavam de correr e agora todo mundo gosta de correr. Isso é motivo de muita alegria pra gente. E assim, tem toda uma simbologia, né? São 300 anos da cidade, né? Então assim, 300 anos é algo muito significante, né? A própria maratona está presenteando as assessorias, né, com a camisa, né, dos 300 anos. Eles colocam a logomarca da assessoria e tem os seus parceiros, e os alunos vão estar recebendo essa semana. Então é uma forma justamente de carregar essa bandeira dos 300 anos, né, essa data que vai ser uma grande festa para a nossa capital. Bacana, a gente está chegando ao final e eu queria finalizar com um quadro que a gente sempre fecha o nosso podcast, que é Só Mais Uma. E aí eu vou fazer algumas perguntas e eu quero uma resposta rápida, direta. Talvez algumas perguntas vocês até já responderam, mas eu quero uma resposta bem direta de cada um. E eu vou começar contigo, Flávio. Um erro imperdoável nessa prova? Fugir do ritmo. Um erro imperdoável? Utilizar itens novos. Boa. Um hábito que você proíbe na última semana? Comer coisas diferentes. Exceder no volume de treino. Boa. O que mais quebra corredor? Essa tem que responder. Ego, ansiedade ou estratégia ruim? Eu acho que o ego. Ego. Boa. Uma frase que todo corredor deveria lembrar na largada, pra ficar lembrando de ti aí, antes da largada. Eu posso falar. Manda. Eu sou capaz. O que eu fizer... Equilíbrio é fundamental, porque o que eu excedo no começo, eu perco no final. Equilíbrio é fundamental. Então, acho que vai ser fácil para tu responder essa palavra. Essa minha próxima pergunta. 42 quilômetros em uma palavra. Equilíbrio. É porque, para mim, é superação. Emoção. E por último, um conselho final para quem quer correr bem. Escute seu treinador. Isso é um bom conselho. Corra sem pressão. Boa. Galera, foi muito bom estar com vocês. Mas antes da gente encerrar, queria deixar um presente aí do nosso programa. Opa. As canequinhas aqui da XS Cash. Obrigado. Show. Então um presentezinho aí pra vocês. Obrigado. Tá? E queria agradecer muito, cara, a presença de vocês, tá? Eu acho muito bacana ter duas assessorias aqui junto, né? Visivelmente pessoas que se dão bem, parceiros, não é um problema, assessorias diferentes, pelo contrário, Não. é bom ter a união,
A Lia já foi minha A aluna. minha esposa já foi minha aluna dele. aluna. Antes, na era pré, que eu Na era bancário, né? Muito feliz, né? A gente também tinha convidado o Dixon, mas, enfim, por conta de correria e tal, de prova amanhã, ele acabou... Que aí é uma corrida totalmente diferente da maratona, né? Então ele não conseguiu vir, mas também a gente convidou e foi um cara que também nos respondeu muito bem, um cara muito solícito, conheço ele também. E, cara, pra finalizar, eu queria deixar um espaço pra vocês. Então, Flávio... Eu quero dizer que hoje em dia, né, o cenário da corrida de rua em Fortaleza, ele é muito positivo, né? Essa relação de professores, assessoria, ela é totalmente diferente de quando eu entrei nesse segmento. Antigamente existia uma vaidade e uma competitividade entre as assessorias que eram desagradável para o crescimento do segmento, né? Então, hoje em dia, eu tenho um super treino do Tio Flavinho, que é um evento que eu criei em 2017, que eu preciso da participação de outras assessorias para que ele aconteça, entendeu? Inclusive, eu já faço o convite para a XS e para a Race, né? Eu vou explicar depois como é que funciona, para que vocês participem, porque se eu não tiver a participação de outras assessorias, o evento não acontece. E às vezes as pessoas em outros centros que eu conheço, eu estava mês passado em São Paulo fazendo uma imersão de corrida, as pessoas perguntam como é que tu consegue reunir outras assessorias que são concorrentes no teu evento, e eu mostro para eles que o público que a gente quer captar não é o aluno que está na Race ou na XS, é o sedentário que corre sem orientação, que é muito maior do que o público que já está na assessoria. Então, quem está na Race está feliz, está satisfeito, quem está na XS está satisfeito, na TFA, só sai em situações bem pontuais, específicas, que pouco acontecem. E aí, quando existe uma consciência dessa em relação aos gestores, essa relação de amizade e respeito, ela é muito grande, e isso fortalece o crescimento do segmento, né? Então, deixar esse espaço final aí para tu também, cara, deixar um recado para a galera. Pronto, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no espaço tão renomado assim, dentro do cenário esportivo cearense. E dizer que a Race, né, a gente é considerado lá, a gente se auto-intitula a Suíça da corrida. Por quê? Porque a gente gosta de corrida, a gente gosta de corredores, né? Nós não somos concorrentes, nós somos convergentes. Então todos são bem-vindos. Na nossa sede física, lá no nosso treino do dia a dia, se você chegar lá, você vai encontrar gente da KM, do Tio Flavinho, da Zona Alvo, da Santiago, todas as assessorias, porque a gente gosta de pessoas que se movimentam, a gente gosta do esporte. Então essa que o que a gente deixa, a gente convida você que não é do mundo da corrida, a adentrar, a procurar a Race Assessoria, a fazer um treinamento conosco. Mas se não for conosco, tudo bem. A TFA tem a mesma qualidade da gente. A Santiago tem a mesma qualidade da gente. Por isso que às vezes as pessoas chegam e dizem, os treinos de vocês são até parecidos. Pois é, porque a gente tem uma linha, a gente estuda, a gente aplica o que a gente aprende, né? E é isso, venham para a corrida. O universo da corrida, ela cresceu bastante. As pessoas confundem quando falam que a corrida é democrática, e eu sempre reforço, ela é democrática para quem treina. O obeso que treina a corrida, ele corre, o magro, o idoso que treina a corrida, corre. Não é que todo mundo pode correr, todo mundo que se prepara pode correr, né? Então procure uma assessoria esportiva, certo? Que vocês aqui em Fortaleza têm um cenário muito positivo, né? Que vocês vão ter uma evolução muito grande em relação ao cenário, né? Então é isso, galera. Agradecer aí a presença de vocês, tá? E você que está nos assistindo, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, segue essas feras, Tio Flavinho, TFA Assessoria, Race Assessoria Esportiva. E também nos segue aí nas nossas redes sociais, XS Team Personal, XS Team Wellness Club, XS Team Suplementos e a nossa plataforma de informação sobre corrida, que é o I Love Corrida. E é isso, galera. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, galera. Beijo para meus alunos.